Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos dar início ao bloco 7. O bloco 7 ele é uma revisão do que nós já vimos no bloco 6. Então, em cada videoaula, em cada aula do Meet, nós iremos falar sobre 3 atividades. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre a atividade 1, 2 e 3. Antes da gente começar a analisar as perguntas, a gente vai discutir um pouquinho sobre a diferença entre os termos de globalização e mundialização. Como nós já falamos nas aulas anteriores, a globalização ela pode ser definida como crescimento da interdependência entre os países, governos, empresas e povos do mundo. A globalização ela criou uma ideia de unificação mundial. Então, a globalização seria essa integração do espaço geográfico mundial. E isso envolve os padrões de costumes, mudanças de hábitos alimentares, problemas políticos e econômicos. Então, a globalização é um conceito bem amplo. Seria uma troca social de cultura, costumes, religião e crença. Apesar desse termo de globalização ter sido criado lá no século XX, esse processo de globalização ele não é tão recente. Então, a origem da globalização ela vem lá das grandes navegações, onde nós tínhamos um fluxo internacional de informação, de mercadoria, de pessoas, de serviços, de capital. Porém, o crescimento desse fluxo, dessa globalização, ela se deu principalmente pela evolução tecnológica. Então, a evolução dos meios de comunicação, do transporte, que fez o mundo parecer cada vez menor. Esse aspecto, ele ganha o nome de aldeia global. Se o mundo virasse uma grande aldeia, e ele ganha um sentido de parecer um lugar pequeno, onde as relações entre as pessoas são mais próximas. Então, um acontecimento, por exemplo, cultural, pode chegar rapidamente ao conhecimento público e também afetar aí a opinião das pessoas em um lugar bem distante. Um exemplo é o que tem acontecido no Afeganistão, que ganhou uma visibilidade tanto na internet quanto nos jornais e começou a ser uma e chegou ao conhecimento público. E a mundialização? O que seria a mundialização? Então, o conceito de mundialização faz referência às questões econômicas e de comércio, ou seja, essa expansão de mercados e de fluxo de capitais no mundo. Então, eu coloquei para vocês aí uma imagem com a diferença das duas palavras. Então, primeiro a gente tem a palavra mundialização, que é essa troca econômica, essa unificação dos mercados mundiais. Já a globalização, ela é um conceito muito mais amplo. Então, é essa integração do espaço geográfico, uma troca social de cultura, de costumes, de religião, de crenças, e pode chegar também até o patamar político-econômico. Então, a gente tem que dividir esses dois conceitos dessa forma. A mundialização, a gente está falando apenas da troca econômica, unificação dos mercados mundiais, ou seja, as questões econômicas e de comércio. E a globalização, ela é um conceito mais amplo. Então, é uma integração do espaço geográfico de forma geral, seja na parte cultural, de costumes, religião, crença. Ou seja, o termo globalização abrange muito mais essa integração do espaço geográfico. Agora sim, vamos para as atividades. Hoje nós iremos falar sobre a atividade 1, 2 e 3. Na questão 1, a gente vai ler um trecho da música do Gilberto Gil, chama Parabólica Amará. Então diz assim: antes o mundo era pequeno, porque a terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque a terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Amará. De Cajangá leva uma eternidade, de Saveiro leva uma encarnação. Pela onda luminosa leva o tempo de um raio. Nesse trecho da música, ele está falando um pouquinho sobre a antena parabólica, que ela recebe o sinal de canais de televisão via satélite. Então, no texto ele fala que o mundo era pequeno porque a Terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque a Terra é pequena. Então, é aquele ponto que nós falamos sobre a aldeia global. Então, o mundo ele ganhou um sentido de um lugar pequeno. Por essa troca de informação, chegar de forma muito rápida ao nosso acesso. Então, no finalzinho ele fala, de jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação. Então, seria demorado para a gente levar essa informação. Mas pela onda luminosa leva o tempo de um raio. Ou seja, está muito mais fácil a gente ter o acesso à informação do que antigamente. Então, na questão 1 fala assim, explique os 4 primeiros versos da canção, o que o Gilberto Gil quis dizer ao contrapor as ideias de mundo pequeno e terra grande, e mundo grande e terra pequena. Então, nesse trecho, ele está falando nesse sentido que o mundo ganhou. Porque, de fato, ele permaneceu do mesmo tamanho,
mas ele ganhou o sentido de um lugar pequeno. Já na perguntinha B, fala com base no trecho da canção e com seus conhecimentos, indique as evoluções tecnológicas que permitiram o encurtamento das distâncias. Então, como essa distância ficou menor? No caso do texto, a gente pode citar antena parabólica, internet, avanço nos meios de transportes. Então, tudo isso fez com que o mundo ganhasse esse sentido de um lugar menor, pelas relações pessoais, culturais estarem mais próximas, estarem até interligadas, tá bom? Na perguntinha 3, assinale a alternativa correta. A tirinha ao lado faz referência a uma realidade típica da globalização, representado pelo... Então, nós temos o diálogo entre dois personagens na tirinha, e eu vou ler apenas o penúltimo e o último quadro, tá bom? Então, ele pergunta de onde que vêm os bebês e ele fala: vem cá, deixa eu ver a etiqueta da sua camiseta. Então, ele quer olhar a etiqueta da camiseta para ver de onde ele veio. E quando ele olha, a etiqueta é de Taiwan. Então, ele fala que você veio de Taiwan. Então, o que isso representa? Ele realmente veio? Não. No caso, a camiseta dele veio de outro país, no caso, Taiwan. Nós falamos dessa produção em outros países, essa é uma das características da globalização. Então, a produção da camiseta em Taiwan deve oferecer vantagens para o comerciante aqui do Brasil, por exemplo. Então, ele compra essa mercadoria de fora. Tem uma mudança da localização dos processos produtivos. Então, a gente começa a comprar esse produto de outros países. E esse processo ele é conhecido como a transnacionalização da produção. Bom, pessoal, com essa explicação vocês conseguem aí resolver as 3 atividades propostas na semana, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Foi uma aula bem rápida, porque é uma aula de revisão, a gente já falou sobre isso ao longo do bloco 6, e na aula de hoje a gente só deu ênfase nesses 2 conceitos de globalização e de mundialização, tá bom? Na semana que vem nós daremos continuidade as outras questões. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no grupo no WhatsApp, no horário de aula e também no privado, tá bom? Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o fórum de dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, pode mandar por lá também, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem. Tchau!